Olá, família, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Estendendo a Pregação. Hoje eu estou aqui com o nosso irmão João Pinheiro, João Batista, eu sempre acabo confundindo as duas coisas, os dois nomes. Seja bem-vindo, John, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Vini, é um prazer estar com você, é um prazer estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado e gerado em nossos corações. João, para começar, eu sei que você falou muitas vezes sobre o medo, né, de trazer essa palavra e de como que ela tinha chegado ao seu coração. E eu sei que tinha muita coisa para ser falada e tudo mais. A palavra foi bem densa, muito, muito positiva, foi incrível de verdade. E eu queria entender como que essa palavra foi gerada no seu coração, né? O que que o Senhor moveu para que essa palavra chegasse tão potente quanto ela chegou ontem aos nossos corações. Na verdade, Vini, desde quando a gente preparou a nossa agenda, né, de ministração, e aí os irmãos me colocaram nessa data, né, e quando a gente prepara junto, eu sempre tento colocar outras pessoas e tento fugir, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, como eu falei ontem. E quando o pessoal falou, a gente vem conversando sobre uma série de ministrações, né? E quando nós começamos a falar isso, até conversei com o pastor Fernando e ele falou desse tema, mas já era um tema que vinha ardendo no meu coração. Até da última vez que eu ministrei, eu já tinha esse tema, mas como o outro já era um tema que estava bem latente, né, que era muito aquilo que eu estava vivendo. E aí eu vinha percebendo um pouco da falta dessa situação do código de ética do cristão, né? O Senhor já vinha falando comigo sobre isso e eu vinha estudando essa palavra. E aí, na última semana, eu até falei para os irmãos, eu tentei orar e buscar outra palavra para trazer, uma palavra um pouco mais razoável, né? Que eu acho que é bem pesado você falar aquilo que Jesus falou para a gente, um modelo de cristão, um modelo de crente, né? Um modelo de que nós devemos seguir. E aí eu tentei fugir, eu procurei os irmãos, falei, irmãos, você não quer trazer a palavra no domingo? Eu tirei você da outra vez, você não consegue agora ministrar? E os irmãos, não dá porque eu não vou estar. O outro, irmão, não dá porque eu acho que tem que ser você. E aí tentei fugir, até sábado à noite ainda falei pro Cláudio, falei, Cláudio, você não consegue pregar amanhã? O Cláudio falou, mas eu não preparei nada. Eu falei, irmão, tá difícil. Mas enfim, o Senhor, ele falou comigo muito claro a respeito de uma conduta do cristão, né? A conduta de que muitas vezes nós reclamamos muito, nós reclamamos do outro porque o outro não faz, o outro deixa de fazer, e quando na verdade o evangelho é para todos, né? E o Sermão do Monte, como eu falei, é um código de conduta que as grandes empresas têm. O Senhor Jesus foi o primeiro a gerar esse código de conduta com o Sermão do Monte. E ele é para todos. Ele é para o pastor, ele é para a ovelha, ele é para o que está chegando agora, ele é para aquele que vai se converter amanhã, é para todos. Então, isso foi gerado muito forte no meu coração. Até fui muito confrontado com vários pontos aqui, até o ponto que eu falei para os irmãos, quando eu cheguei lá no ponto que eu falei assim, irmão, quantas vezes eu oro querendo ver Deus, né? E aí eu não tenho o coração limpo para ver Deus ainda, porque se eu não vi até agora, isso me marcou muito, muito. Tanto que no sábado eu fiquei aqui a tarde inteira debruçado aqui e pedindo ao Senhor essa graça, e fui para o encontro de casais e voltei, cheguei em casa de novo, e aí dormi, acordei 6 da manhã, falei, não estava conseguindo ficar com o coração tranquilo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, e o que eu mais quero é viver essas bem-aventuranças que o Senhor Jesus tem para nós. Uau, e foi uma palavra, assim, muito abençoadora. Eu acho que foi muito prático, John, aquilo que você trouxe, né? Tipo, as palavras de Jesus, elas são sempre muito um chamado à ação pra gente. Mas eu acho que na ministração você conseguiu deixá-las muito claras. Eu acredito que naquele momento, né, assim como tudo que é escrito, tudo aquilo que é dito,
tem sua particularidade no tempo, né? E hoje, como é que essas palavras se encaixam, né? Quando você trouxe ali a respeito da humildade, dos que choram, nossa, eu sofri aqui hoje à tarde ouvindo aqui, quando estava ontem, né? Eu ouvi hoje pela tarde. E uma das coisas que eu acho muito interessante foi a comparação que você fez sobre o código de conduta, né? Eu já tive alguns momentos que eu tive que, não só por escolha, mas também como uma grande escolha mesmo, deixar de pegar algumas vagas de emprego, ou até mesmo de trabalhar com alguns clientes, né? Porque eu sou consultor, então trabalho com consultoria e acabo trabalhando com vários clientes da minha empresa, né? Deixar de trabalhar com alguns clientes porque o modelo de negócio deles, ou aquilo que eles tinham como visão, como ética, não era compatível com aquilo que eu tinha, né? Eu gostei muito desse olhar, porque é justamente se a gente tem talvez alguém novo, né, um novo convertido, ou uma pessoa que ainda está criando bases na fé, ouvindo a gente, olhar para esses pontos, né, e entender, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores, né? Seria aquele primeiros 5 minutos onde você chega numa empresa e olha para aquele grande painel de coisas escritas e está lá, tipo, quais são os nossos valores? O que é que o Senhor valoriza? Qual que é o tipo de coração que o Senhor valoriza, né? Olha, o Senhor não despreza o coração contrito. O Senhor ama os humildes. O Senhor sacia aqueles que têm fome e sede, sabe? Então, nossa, é realmente uma comparação bem tangível, né? Acho que é justamente algo que eu acho que Jesus faria. Porque tão comum e tão comparável quanto o dia a dia de trabalho, o dia a dia de uma empresa, o dia a dia daquilo que a gente tem vivido como mundo, né? Principalmente quando a gente fala de valores, é impressionante, assim. E aí, eu queria, assim, se me desse uma visão de como você acha que a gente pode buscar melhor essas coisas, né? Tipo, buscar ser mais. Eu entendo que a gente falou, né, dos aspectos ali, os que choram, os humildes, que têm fome e sede, os misericordiosos, pacificadores e os perseguidos. Né? Eu entendo que em algum nível, né, principalmente pelos nossos momentos de vida, a gente vai estar cada um mais para cada uma dessas coisas, né? Tipo, a gente vai talvez estar melhor em humildade, talvez melhor em não tão bom em fome e sede. A verdade é que a gente precisa ser, para chegar à postura, né, a estatura que Paulo costuma dizer, a estatura de varão perfeito, né? A gente precisa ter todas essas coisas no nosso coração e analisar todas elas todos os dias. Mas, assim, trouxe muitos pontos de vista práticos, né, durante a mensagem. Eu queria que você explorasse um pouco mais. O que você acha como é que a gente pode buscar estar nesse lugar? Como é que a gente pode buscar melhor para que os valores do reino, né, trazer esse reino de justiça, que esses valores, como embaixadores do reino, sejam realmente os nossos valores, né? Como você tem feito isso, né? Acho que Vini, um ponto muito bacana para a gente explorar, né, que acho que foi o começo de tudo, né? A primeira bem-aventurança que Jesus falou foi bem-aventurados os pobres em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, acho que esse é o começo, é o primeiro, né? Acho que primeiro nós precisamos entender que nós somos pobres em espírito. E aí, quando eu comecei a estudar essa palavra pobre, as pessoas vão achar que é falta de recurso, né? Mas... E não é isso, não tem nada a ver, né? O rei Davi falou isso, né? Ele se declarou pobre porque o pobre é o homem sem Deus. O pobre é nós quando estamos vazios de Deus. Então, acho que o começo de tudo, Vini, é uma vida devocional. Entendeu? Eu creio que o começo de tudo é você entregar a sua primícia, né, ao Senhor. E a sua primícia, de repente, você não pode entregar a primeira hora do dia, né? Eu costumo fazer o meu devocional ali entre 6h30, 7 horas até as 8 da manhã. Eu tiro aquele tempo para eu tentar fazer, para eu fazer todos os dias, mas tem gente que entrega no final da tarde. Então, entregar a tua premissa, o teu tempo com Deus. Eu acho que esse momento de devocional, a gente começa a realmente enriquecer o nosso espírito, que é se esvaziar de nós mesmos, se encher de Deus. Às vezes eu não tenho como orar, às vezes eu chego e falo, Senhor, eu estou aqui e eu não tenho nem o que falar. E aí eu vou para a Bíblia e o Senhor, e ali leio uma palavra, eu oro sobre aquela palavra e o Senhor fala comigo. E aí você tem um dia super agitado, mas totalmente diferente, porque você está alimentado daquela palavra, alimentado do Senhor. Então, eu entendo que para a gente começar a viver essas bem-aventuranças, nós precisamos nos declarar pobre. Porque, primeiramente, nós levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida
para Jesus, mas aí ele fala muito claro, né? Só vai entrar no reino dos céus quem for pobre em espírito, bem-aventurado, pobre em espírito, porque dele é o reino do céu. Então, só vai ser nosso se a gente realmente se reconhecer. Então, não é... Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu vejo quão miserável eu sou, entendeu? Foi bem isso, ficou muito marcado para mim. Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu vejo quanto eu sou pecador, mais eu vejo quanto que eu preciso de Jesus, mais eu vejo quanto que eu preciso melhorar como marido, como irmão, entendeu? Como ministro do Senhor na igreja, lá no meu trabalho, onde eu estou, mais eu vejo que eu preciso ir me amoldando aos padrões do reino, né? E aí, bem-aventurados que choram, entendeu? Aí você vai começando, se você é pobre em espírito, você reconhecer, isso vai te levar a um quebrantamento. Aí você vai se quebrantar, aí você começa a sentir a alegria do reino, mas você também pensa em algum parente seu, algum amigo seu que ainda não conheceu Jesus, você vai chorar por ele, entendeu? Então você começa a chorar por aqueles que são teus, né, que estão sobre a tua responsabilidade espiritual para orar, né, sobre alguém da tua pequena família, alguém que está ali junto conosco, alguém que você mira para falar assim, eu preciso ganhar esse cara para Jesus, né? Então, e aí você vai vivendo. Eu acho que tudo começa em realmente você se autodeclarar que você não é merecedor e que você é pobre em espírito, e você precisa cada dia mais de Jesus e do Espírito Santo para nos ajudar, porque nós vivemos em um mundo e um tempo que é muito difícil, né? A gente lê a Bíblia e a gente fala assim, na época de Jesus era difícil, mas nós vivemos um tempo muito difícil, muito difícil. Tanto que eu pergunto muito, né? Quando eu tô orando, eu falo assim, Jesus, como que o Senhor faria nos dias de hoje para pregar, para começar, para tocar o ministério? Como que será que o Senhor faria? Tendo que levantar cedo, pegar o metrô, ônibus, trabalhar, voltar à noite, como que seria, né? É uma pergunta que eu espero que o Espírito Santo nos ajude a discernir e que a gente coloque em prática isso. É um pouco, John, eu acho que até daquela fase até mundana, assim, mas que a gente só consegue reconhecer que a gente precisa de algo quando a gente se vê necessitado disso, né? A gente só consegue ir procurar um médico quando a gente se vê doente. Então, esse caminho de você saber que você é pobre de espírito, que você necessita do Senhor, é justamente esse primeiro passo, né? Para você buscar ao Senhor, você entender que tem coisas faltando, tem lugares faltando. Até ouvindo alguns dias atrás um podcast lá do Dizescope, ele fala sobre essa questão, né, de às vezes a gente não sabe nem que algo é pecado, né, ou que algo é errado, do ponto de vista, não só de ser pecado, mas de não convergir com a visão do Senhor, né, que é muito do que você está trazendo durante toda essa ministração, de valores nossos que não convergem com os valores do Senhor. Né? Digo isso, por exemplo, tem versículos ali, eu não vou lembrar, mais ou menos ali no Pentateuco, que fala que o Senhor odeia os olhos cobiçosos, né? E às vezes parece pra gente que é uma coisa tão pequena, tipo, né? Parece pra gente que não é algo, que não é um grande pecado, porque não se parece com as coisas que a gente chama de pecado hoje, né? E que, na verdade, quando a gente se depara com a nossa necessidade, com um termo que você trouxe ontem tão bem, que é a depravação total de todas as coisas, e quando a gente se depara com isso dentro de nós, a gente acaba se percebendo nesse lugar de, Senhor, eu preciso sair disso aqui, né? Por dois motivos, né? Acho que o primeiro deles é óbvio para a nossa própria salvação, até fiz o corte, vai sair algum dia aí da semana, do momento que você fala que o caminho para dominar o mundo é dominar a si mesmo, né? O caminho para a gente ganhar ao mundo é dominando a si mesmo, dominando sua própria carne, sua própria identidade, então a sua própria natureza, na verdade, né? Até linka muito com aquilo que o Victor disse alguns tempos atrás, não vou saber precisar, mas foi nesse ano, né? Que às vezes eu peço tanto algo para Deus, mas quem deixa essas coisas ruins sou eu, né? Às vezes eu peço um emprego, um casamento, sei lá, uma bolacha que seja, mas às vezes quem deixa essas coisas ruins sou eu. Né, na falta desse visão e desse valor do reino, né, de muitas vezes não ter fome e sede por justiça, não ser humilde o suficiente para entender os problemas que estão por trás disso. E até mesmo dentro disso,
eu acredito que existe muito para a gente explorar dentro desse campo da humildade, né? Justamente porque o pessoal da Zoe, né, da Zion, na verdade, fala muito sobre isso, que humildade, como você trouxe também, não é só a gente se colocar a menos do que aquilo que a gente é, mas se perceber naquilo que nós realmente somos, né? Porque, como João, né, o seu xará vai dizer na Bíblia, né, se alguém diz que não tem pecado, tá mentindo, né? Já tem pecado porque tá mentindo. E a partir desse ponto, mano, eu acho que é muito importante a gente se reconhecer realmente nesse lugar e entender que quem nós somos no Senhor, né? Porque estive conversando com o Cláudio esses dias e ele falou sobre essa necessidade da gente se aperceber de até onde o Senhor já nos trouxe, né? Que graças a Deus nós já não somos mais quem nós éramos. Isso também é humildade, né? De você se reconhecer não menos daquilo que você é, mas também não se reconhecer a mais. Para que você continue sempre nesse caminho de ser aperfeiçoado pelo Senhor. Não voltando naquilo que ele já te ensinou, mas prosseguindo para o alvo, né? Acho que isso também tem muito a ver com essa humildade, né? E nós corremos sérios riscos, né, também, até como líder ou ministro, nós corremos risco porque o nosso grande inimigo, que é o nosso próprio ego, né? Se alguém chega e fala alguma coisa, e se a gente acende esse ego, nós nos tornamos um grande problema para o reino, porque tudo é para Jesus, né? Tudo é dele, tudo veio dele, tudo é para ele e é por ele. Cara, quem somos nós para que o Senhor, o Todo-Poderoso, pudesse contar conosco, e ele conta. Então, se existe algo bom, é o Espírito Santo, é Jesus, entendeu? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo quanta escuridão, quanto que eu preciso de Jesus cada dia mais, entendeu? Quanto que eu preciso explorar mais a Bíblia, quanto que eu preciso tentar ser parecido com Jesus, entendeu? É muito... E a gente, às vezes, até acha que é parecido com Jesus em algumas atitudes boas. Quando você mergulha, né? Eu estava outro dia estudando um pouco e vendo que quando o diabo falou transforma a pedra em pão, e Jesus responde com a palavra, cara, se sou eu com fome e eu tenho esse poder, eu não sei o que eu faria, entendeu? Então, você quando tá vendo um filme lá e o moço bonzinho tá apanhando, né? Você fala assim, eu faria isso, porque, cara, é a nossa carne gritando que eu sou melhor. Isso é muito difícil. Então, segurar o nosso eu é a resposta para dominar o mundo, entendeu? Porque não é a justiça de Deus, entendeu? Quando eu entendo que não é a minha justiça, não é a de Deus. Se Jesus tivesse pedido para o Pai mandar os anjos lá, ele não teria sido crucificado, né? Mas ele tinha um propósito, né? Pedro, quando falou para Jesus, nós não vamos deixar acontecer isso aí, não. E Jesus repreende ele. Se é um de nós, não sei, a gente critica Pedro às vezes, não sei se eu não faria a mesma coisa, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é aprender a discernir a vontade de Deus e agradecer, porque o Senhor, pela misericórdia de Deus, ele tem nos aliviado para que a gente avance, né? Porque ficou muito claro, né, a questão a diferença da misericórdia para a graça, né? Porque a misericórdia é um alívio, então a graça gera perdão. Então, é isso que a gente precisa viver. Glória a Deus. Não, então vamos pedir para você orar pelos nossos irmãos, nossos queridos que estão ouvindo aqui, para que o Senhor nos coloque nesse lugar de humildade. Eu entendo que essa é a grande, vou usar o termo da moda, né? A grande chave para viver tudo isso, né? Acho que além dos 5 primeiros versículos ali de Mateus 5, existe toda todo Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, que o Senhor vai continuar ali no Sermão da Montanha, conversando com a gente, né? E, claramente, toda a escritura onde o Senhor vai nos falar a respeito de muitas coisas. Mas eu acredito que a primeira coisa para a gente começar aquilo ali é justamente partir desse lugar de humildade, né? Então, queria, se puder, orar pelos nossos irmãos para que esse sentimento de humildade seja gerado nos nossos corações. Amém? Amém.
Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pela vida do Vini, por esse podcast, Senhor, por esse horário que nós estamos aqui. Nós te louvamos pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, e o teu povo no geral, na igreja da noiva, pela noiva de Cristo. Pela noiva não vai vir buscar uma placa, o Senhor vai vir buscar um povo eleito, que é a tua noiva, Deus. Então, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, Senhor, a nossa comunidade, pedir que o Senhor traga sobre nós, ó Deus, esse senso de que, Senhor, nós somos pobres em espírito, ó Deus. Traz esse senso de humildade, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor para viver essas bem-aventuranças que o Senhor mesmo pregou para aquele povo, ó Deus. Que não era para eles só, era para nós também. Então, o Senhor nos ajuda a viver, nos ajuda, Senhor, a não criar um pedestal para nós mesmos, não nos fazer, Senhor, de ídolo nosso, porque muitas vezes, Senhor, o nosso ego nos faz, Senhor, ser o próprio ídolo de nós mesmos. Então, livra-nos de nós mesmos, livra, Senhor, das nossas inquietações, livra-nos, Senhor, das nossas autofama, quando nós buscamos a fama para nós. Senhor, livra-nos disso, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser como João, que, Senhor, trouxe uma bela palavra, que o Senhor cresça e que eu diminua, que essa seja a nossa oração todos os dias, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, porque o Senhor é o Rei, o Senhor que se entregou na cruz por nós, o Senhor que se sacrificou. E nós fomos alcançados por essa graça. Então, Senhor, traz sobre nós um espírito de humildade, Senhor, um espírito, Senhor, de aprendizado. Quando nós conhecemos a Tua palavra, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós entendemos o quão miseráveis somos, o quão miseráveis homens que somos, ó Deus. Então, nós precisamos do Senhor todos os dias. Então, que cada amanhecer o Senhor se revele a nós como um Pai, Senhor, que o Senhor é, e que, Senhor, nós possamos ser fonte do Teu amor para, Senhor, alcançar outros, e que nós possamos ser, Deus, embaixadores da Tua justiça, Senhor, embaixadores, Senhor, da Tua justiça nessa terra, aonde quer que andemos, que nós possamos ser embaixadores da Tua justiça, Pai. Então, quero Te louvar, Te bendizer e abençoar a todos aqueles que vão ver e ouvir esse podcast, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer você que tem nos acompanhado semanalmente aqui. Pedir desculpa também, aproveitar esse momento aqui para pedir desculpa para você que nos acompanha semanalmente. Semana passada a gente não conseguiu ter o episódio. Eu acreditei que a gente ia conseguir fazer até o último momento, até chegar lá no final da quinta-feira. Eu acreditei que a gente ia conseguir fazer. Infelizmente não foi possível, mas se você conseguiu acompanhar a gente até aqui, se você tem ouvido esses episódios todos, não deixe de nos seguir aqui na rede social onde você está ouvindo, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, onde você estiver nos ouvindo. Comenta e compartilha para que esse conteúdo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. Muito obrigado, John. Deus abençoe. E até semana que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe.